Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Conhecer Jesus, na prática, é submeter-nos a Ele. No vídeo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 35. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste dia, para que possamos ter um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo. Que a Tua misericórdia venha ao encontro das nossas misérias humanas, das nossas fragilidades e imperfeições. Que o Senhor releve todas elas, que o Senhor nos dê a devida sabedoria diante da Tua Palavra e diante deste discernimento nós possamos colocar em prática aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, repito, se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 8, versículos do 27 ao 35. Podem acompanhar comigo. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um profeta. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo. No Santo Evangelho de hoje, Jesus está questionando aqueles que o seguiam se de fato eles estavam conhecendo toda a tua pessoa. E por que Jesus se preocupa com isso? Porque Jesus quer saber se o povo realmente está entendendo os seus projetos, se o povo realmente está sabendo quem ele é. No contexto do Evangelho de hoje, Jesus já havia feito uma caminhada com os seus discípulos, Jesus já havia ido ao encontro de muitas pessoas, ele já havia feito muitas pregações, muitos milagres, muitos prodígios, ou seja, já era tempo das pessoas o conhecerem. Era tempo de as pessoas que tinham um coração aberto às coisas de Deus, era tempo delas já perceberem que o próprio Pai havia enviado o seu Filho unigênito para a salvação de todos. Porém, a resposta dos discípulos parece que
reflete uma ignorância do povo. O povo, apesar de admirar Jesus, apesar de estar surpreendido com todas aquelas ações que Jesus estava fazendo, eles ainda não conheciam de fato quem ele era. A prova disso é que os discípulos vão dizer que alguns tenham dito que ele é João Batista, outros estavam dizendo que ele era Elias, outros que ele poderia ser um profeta poderoso, mas ainda não compreendiam a dimensão salvífica de Jesus, que Jesus havia sido enviado para a redenção de todos nós. Porém, quando Jesus insiste na pergunta agora direcionada aos apóstolos, aqueles que caminhavam junto a ele, ele tem uma resposta mais satisfatória. Pedro assume essa profissão de fé. Pedro vai dizer: tu és o Messias, ou seja, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o enviado de Deus. Pedro já começa a perceber, junto aos seus discípulos, que Jesus não era um simples profeta, mas que Jesus era verdadeiramente aquele que os profetas haviam prometido que viria, o Filho de Deus. E, portanto, Jesus, diante desta fala de Pedro, ele vai começar a dar um outro tipo de ensinamento aos seus apóstolos. Ele vai começar a falar sobre a sua paixão, morte e ressurreição. E essa era uma fala bastante dura para aqueles que estavam próximos a ele. É nesse momento que Jesus vai perceber que, apesar deles reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, eles ainda não haviam compreendido o que seria necessário fazer para que o projeto de Deus realmente se estabelecesse no mundo, se efetivasse diante de todo aquele contexto. Eles esperavam um Jesus que tomaria o poder que era instalado naquele momento, que tomaria o poder aos moldes de que todos os antigos tomavam, ou seja, um poder mundano, de governar todo o país, de depor aqueles que eram os opressores. Mas o reinado que Jesus estava anunciando era o reinado dos céus, não era desse mundo. Esse era o ponto que eles ainda não haviam entendido. Pedro vai questionar Jesus. Pedro vai dizer: olha, mestre, não fique falando essas coisas, que você vai ser preso, que você vai ser traído, que você vai ser morto, porque nós não vamos permitir, vamos dizer assim. Vejam, Pedro ainda está apegado às coisas do mundo. E Jesus, mesmo no mesmo diálogo, no mesmo contexto em que ele reconhece Pedro como alguém o qual Deus revelou ao seu coração que ele era o Filho de Deus, no mesmo momento em que Jesus se alegra com Pedro, porque Pedro acerta quando diz que ele é o Messias, nesse mesmo diálogo ele vai perceber que Pedro ainda não estava pronto, ele vai perceber que Pedro ainda era muito apegado às coisas do mundo e vai chamar Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro não quer tomar a sua cruz. Pedro não quer assumir as dificuldades que são inerentes ao projeto de amor de Deus. Pedro ainda está com o pensamento arraigado nas coisas do mundo, ainda não transcendeu o seu olhar para aquilo que estava por vir, ou seja, a vida espiritual, a vida eterna prometida. Jesus vai repreendê-lo e vai deixar um grande ensinamento. Olha, se vocês estão preocupados em ganhar alguma coisa nesta vida, vocês vão perder a sua própria vida. Porque não é assim a vontade do meu Pai. Não é esse o projeto que eu estou apresentando. Agora, se você aceitar perder a sua vida, ou seja, se você aceitar passar por todos os dissabores que esta vida irá impor em meu nome, ou seja, em nome de Cristo, na defesa do Santo Evangelho, você será honrado por Deus e você terá a vida eterna. A morte não é algo que
irá prevalecer em todo o seu ser, porque a nossa alma é imortal, porque nós temos uma promessa de ressurreição ao final dos tempos, uma promessa de vivermos juntos a Deus. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, é necessário que nós olhemos para esse santo Evangelho de Jesus que tanto nos ensina. Nos ensina, por exemplo, que necessitamos conhecer Jesus, porque somente quando nós conhecemos a fundo nós vamos conseguir amá-lo de verdade. É necessário que nós tenhamos um olhar que transcenda este mundo. Nós precisamos voltar o nosso olhar para a humanidade do Cristo, para uma vez conhecendo, conhecer também a nós mesmos, para que quando nós olhemos para a grandeza do amor de Jesus, nós vamos reconhecer a miséria que habita em nós, o quanto nós somos pequenos e necessitados dele. Nós vamos compreender através do Santo Evangelho de hoje que é necessário, em nome de Jesus, por Cristo, nós enfrentarmos todos os tipos de dificuldades. Em nome de Jesus, por Cristo, se necessário for, nós perdermos aquilo que tivermos que perdermos neste mundo. É preciso que nós priorizemos Jesus, tenhamos Ele como foco. E isso significa tomar a nossa cruz. Aquele que é fiel a Jesus, aquele que é fiel ao Santo Evangelho, ele terá uma cruz a ser carregada. Não é uma cruz grande ou pequena, é a tua cruz. É a cruz que foi moldada para você, de acordo com a sua capacidade de carregá-la. Não pense que a tua cruz está muito pesada. Acredite que ela tem o peso que você consegue carregar pela graça de Deus. Se Deus está colocando uma cruz no teu caminho hoje, é para que você possa recorrer à misericórdia do Pai e Ele te auxiliará nessa trajetória. Portanto, tenhamos fé, peçamos as luzes do Espírito Santo para que todos os dias, através da palavra de Deus, através das nossas orações, nós consigamos estabelecer uma relação de intimidade com Jesus. Possamos conhecê-lo de fato, aquele que é o Messias tão esperado, o Filho do Deus vivo, e possamos nos submeter a Ele. Possamos submeter toda a nossa vida à vida do Cristo e que possamos tomar a nossa cruz para bem vivermos neste mundo, com olhos fixos em Cristo e, por via de consequência, na transcendência espiritual, na vida eterna que nos espera. Amém? Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, muito obrigado por essa partilha, muito obrigado pela companhia neste momento de reflexão, espero que de alguma maneira possa ter contribuído. Tenham todos um santo e abençoado dia do Senhor e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.